Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Afinal de contas, não dá pra gente ser feliz se não tiver uma vida pelo menos próxima do saudável, né? Tudo bem que a gente vive chutando esses baldes pra longe, mas aqui é o lugar da gente buscar eles pra perto da gente um pouquinho mais, pelo menos. Não é não, Ana? É isso mesmo. Toda segunda é o dia oficial de buscar o balde. É isso aí. Dá um salve pra galera também, Brunão. Boa noite, pessoal. Espero que dessa vez a gente consiga buscar esse balde aí, porque tá meio pesado. E para isso a gente trouxe um reforço hoje aí de peso. Hoje tem um reforço de peso, né? Estamos com um convidado especial no Busca o Balde, já conhecido da casa aqui, né, Du? É isso aí. Wesley Du, seja bem-vindo ao Busca o Balde. Espero poder ajudar, né? Esclarecer algumas dúvidas do pessoal e colaborar também com o canal e desde já pedir pra galera seguir e divulgar o canal. Isso aí. Porque senão nem cresce, né? Não, Nem emagrece. Nem emagrece. É isso aí. Quem quer crescer não cresce, quem quer emagrecer não emagrece. Pronto. E acho que é legal a gente comentar aqui também que o Wesley é o educador físico. Opa, mas tinha que tocar agora, gente, na gravação. Pronto. O Wesley é o educador físico lá da Teico, né? E o quadro Busca o Balde é um oferecimento da Teico. E é o nosso educador físico. Aquele, né? Dos treinos da... O próprio, que a gente já comentou aqui. Eles vivem tentando me convencer de ser seu aluno também, viu? Mas eu não tô preparado pra isso ainda. Eu mandei pro Bruno, cara, esses dias. Falei, o André tá precisando da minha ajuda. Tô precisando. Eu tô precisando muito. Eu tô até corrigindo a postura pra dar uma escondida na minha necessidade aqui. Tô precisando, né? Tá Mas até segurando o ar um pouquinho. É, aquela que você fica até roxo, né? Mas foi por conta da execução. Sério? No dia que eu postei, que eu tava na academia? Falei, não tá, mas tá, dá pra Dá otimizar. pra melhorar. Dá pra otimizar? Otimizar. Que bom, porque foi só pra fazer pose mesmo. Que eu... Depois o professor veio e falou, o que você tá arrumando ainda? Eu falei, tô gravando pro Instagram, deixa eu aqui. Muito bom. Bom te receber aqui, seja bem-vindo, viu? Obrigado. E lembrar a galera aí que tá assistindo a gente também, que se não seguem ainda, passem a seguir doutora Ana Laura Ferreira, doutor Bruno Fujihara e o Wesley Du, personal no Instagram. Além da clínica... eu sempre confundo. Clínica Médica Ponto Franca. Eu confundo aquela questão do ponto. Clínica Médica Ponto Franca, para acompanhar todos os serviços lá da Teico. Bom, o assunto que nos trouxe aqui hoje é polêmico, né? Muito. É interessante, polêmico. A gente precisou até da ajuda do Du aqui para poder... Trouxe reforço para buscar o balde. Mas teve um seguidor nosso, né? Uma pessoa que acompanha já o Busca o Balde, que mandou para você, né, Ana, uma interação pedindo para a gente conversar sobre suplementos, é isso? Suplementos na medicina esportiva. Eita, que esse episódio vai ser bom, hein? Mas antes da gente passar a bola aqui para os especialistas no assunto, qual que é a sua opinião como endócrino sobre os suplementos? Bom, na verdade são mundos diferentes, né? Então, suplementos que muitas vezes as pessoas que ainda não praticam esporte ou que estão começando a praticar esporte, né? Elas já acham que vai fazer uma baita diferença na vida delas e não vão, né? Então, uma coisa é para quem, né? Que a gente já falou muito aqui. Para quem, que nível que ela tá, o que ela tá buscando. E tem suplementos muito bons. E, basicamente, para a população geral... é o whey creatina, né? Já adianto aqui, a gente já começa, né, falando que tem que falar direto ao ponto, né? Porque hoje tem muita propaganda, tem muita informação e o paciente chega lá no consultório pensando já em tomar 1 milhão de suplementos, né? E ele matriculou na academia ontem ou uma semana e ele vai começar a aprender a comer e aí ele fala assim, o que você acha de tal suplemento? Eu falo, para você, não, né? Por quê? Porque um atleta que vai subir no palco, que vai competir, seja lá que modalidade for, 1% de diferença que entregar mais para ele é muita coisa, entendeu? É o que faz ele ganhar, às vezes, potência, força, né? Físico. Então, assim,
Uma coisa é para esse público, outra coisa é para o meu público, né, em geral. Então, eu falo muito para eles, porque às vezes eles até compram por conta e tá mais tomando comprimido do que preocupado em comer direito, né, em fazer o que tem que ser feito primeiro, né, então eu já falo, esquece, mas assim, tem muitos suplementos com evidência, tem alguns com pouca evidência e outros que não tem nada de evidência e que as pessoas acham que vale a pena tomar também, e é isso que é interessante a gente falar aqui. Então, o whey creatina pode ser utilizado Sim. Mesmo para quem não está buscando alta performance. E o whey é o seguinte, porque às vezes a pessoa começou a treinar, acha que tem que tomar whey todo dia, toda hora, né? Então, assim, não, depende do seu plano nutricional, depende da sua meta proteica e depende da dificuldade que você tem de bater essa meta proteica, né? Então, ela é para complementar a meta proteica e isso é calculado pelo nutricionista. A meta proteica é a quantidade de proteína que a pessoa tem que seu ingerir. Dia, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu físico, né? Então, assim, é calculado aquilo ali, se ela não consegue bater via alimentação, porque às vezes ela tem dificuldade, né, de ingerir proteína, ou até porque às vezes aí na medicina esportiva, ela tem que comer uma quantidade maior de proteína e se ela bater aquela quantidade pela alimentação, ela vai extrapolar em gordura, entra o whey na jogada, né? Então, não é todo dia. Se é uma dieta, às vezes ali, normoproteica. Se é uma dieta muito hiperproteica, vai precisar, né? E aí, a creatina é um dos suplementos que a gente tem mais estudo, perfil de segurança, né? Ela reduz fadiga muscular, ela faz melhorar a recuperação pós-treino. Tem gente que fala que engorda, minha irmã mesmo. Eu não tomo creatina porque me engorda. Ela é magrinha, né? Eu falei, não. Você pode reter água, porque pode reter, sim, a água intramuscular e fazer subir até 1 quilo. Mas é 1 quilo de água intramuscular para ajudar a fazer músculo, né? Então, eu acho que é válido. Não é gordura não, nesse caso, não. Né? Muito massa. Então, pra galera aí que tá só buscando uma vida mais saudável, mas não tem o foco de ser um atleta, paramos por aqui. Exato. Whey, às vezes, dependendo da dieta, e creatina, legal. Tá, agora vamos ir pro mundo da medicina esportiva, Doc. O que você sugere para essa galera que está buscando aí uma suplementação mais voltada para performance? Bom, aí já é um público diferente, né? Quem busca performance já espera-se que a pessoa já treine num nível até que alto, ou pelo menos no intermediário. Né? Aquele que não é o meu, né? Vamos deixar claro aqui. Não é fofo. Não é fofo. Então, aí sim que a creatina vai começar a fazer diferença. Porque, por exemplo, para a pessoa que faz um treino fofo, a creatina não está ajudando no treino dessa pessoa. A creatina vai permitir você fazer 1, 2, 3 repetições a mais. Se a pessoa não chega nem próximo do que ela aguenta, então, essas 3 repetições, ela não chega nem perto de E faz fazer. Diferença 2, 3 repetições a mais? É o segredo, né? Ah lá. Para quem quer hipertrofia, é onde que tá... Fazer mais repetições aumenta a hipertrofia. Sim. Quem chega mais próximo da falha costuma ter os melhores resultados, né? Então eu tô foda, então, porque eu falho na terceira já. Eu tô bem bom já. Mas muitas vezes a falha ela não vem muscular, a falha ela é mental, né? Na maioria das vezes a falha tá aqui, entendeu? Então essa parte, igual o doutor tá falando, a gente tá falando de parte muscular. Mas trazendo um pouco para a minha parte, muitas vezes é onde eu entro, atuar no lado mental do aluno, entendeu? Do paciente. Muitas vezes ele falhou, ele acha que ele falhou físico, falhou muscular, mas não, é o mental dele que está sabotando. E aí com a sua instrução você ajuda ele entender instrução, motivação... E terrorismo também. Terrorismo. Eu ia falar, aquela parte do terrorismo é agora? Então? É agora, porque agora eu vou dedurar aqui. Chegou outro dia, tava lá fazendo uma super série, 60 repetições, né? Aí quando chegou no 57, eu falei, putz, não vai mais. Aí ele, que pena, então você vai fazer mais 60 depois. Aí saiu mais 3. Aí assim, eu acho que até sairia mais, mas assim, mas na hora que ele falou, então vai ter que fazer de novo. Aí não tirei deu. força. Quando ele tá bonzinho, tem o apoio moral também, que ele
põe a mão dele ali, o dedinho. E você acha que ele tá te ajudando? Agora vai que eu vou te ajudar. E ele tá só encostando ali, entendeu? E aí sai. Mas então, voltando lá no suplemento, Doc, 2, 3 repetições a mais, às vezes não é o que vai fazer grande diferença para a pessoa. Então, 2, 3 repetições a mais, um dia não faz muita diferença. Ele tá falando pro público normal. Mas aí para a pessoa que já tá treinando num nível muito bom, todo dia faz essas 2, 3 repetições a mais, aí faz diferença. Aí tá o resultado da fala, nossa, puta, aquele braço tá mais fibrado que o outro. Uhum. Tá nessas 2, 3 repetições a mais. Aí o segredo no cardio, na pessoa que acerta na dieta. Então, assim, o resultado final vai depender de uma soma de fatores, né? Aí o suplemento entra nisso também, mas o principal é treino, dieta e, às vezes, o temperinho aí que a gente... Suplemento é a cereja do bolo, né? Sim. É a cereja do bolo. A base tem que estar muito bem feita, né? Então, alimentação, um volume bom de treino, é isso que o personal avalia, como é que você está executando, o que você está dando conta de fazer. E aí a pessoa já tem uma tendência a preocupar com a cereja do bolo antes de ter o ingrediente do bolo. Antes né? de ter a farinha e o ovo ali. Ela ainda não sabe... Ela ainda nem começou a misturar os ingredientes ali, entendeu? Ela não tem uma sequência de treino, ela não tem uma frequência de academia, de musculação, de atividade física, e ela acha que até é bom falar da parte de suplementação, aquilo ali vai encurtar, né, o caminho, ou que vai fazer coisas por ela, entendeu? E não vai, entendeu? Enquanto a pessoa ela não tiver... a mentalidade, antes de correr, a doutora acabou de falar isso, que ela tem que ter essa maturidade, tanto física quanto mental, que é ela por ela, para depois colocar algo a mais, não tem suplemento que faz milagre. Cara. Não é a poção mágica, né, que a pessoa vai tomar. Isso é uma crença de muitos ainda, embora já tenha muita informação na internet. Então, um dia eu postei um Reels lá de uma pessoa que era obesa e que alimentação, treino pesado... E ela virou competidora ali de fisiculturismo, né? Lógico, qual é o comentário? Também tomando suco, né? Aí eu falo, então tome e vai ver o que você consegue. Porque você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Só o suco sozinho não faz nada. Se não dormir direito, se não pesar comida, não carregar marmita, não distribuir aporte ali proteico, né? E de carbo também, tudo ali. Tudo calculado, né? E a pessoa faz cardio quase todo dia, a pessoa treina pesado quase todo dia, né? É tudo ali milimetricamente calculado na vida dela, até a quantidade de água. E aí vem me falar que é só usar testosterona. Não né? é, né? Aplique e vai ver o que você consegue. Nada, né? Vai usar o suplemento e vai ver o que você consegue. Nada, né? Então, é o ajuste fino ali, né? E muitos chegam ali no consultório do Bruno, a gente até comentou, que tá uma semana treinando, que nem tá treinando, né? Acha que sabe Tá indo na academia. Tá indo na academia, e porque depois ele vai até falar, é muita gente que treina errado. E agora que eu já tenho um pouco de noção, porque ele tá o tempo inteiro ali corrigindo, ensinando como é que faz, eu dou uma olhada ali, eu falo, tá tudo errado. Aí eu falo, tá errado, não tá? Ele fala, nossa, tá muito errado. Então, aí a maioria treina errado. Tá lá uma semana treinando e ainda não ajustou nada da alimentação, nem passou com o nutricionista, tá fazendo da cabeça dela. E chega lá falando assim, eu vim aqui porque eu quero usar hormônio. Né? E aí o Bruno é muito sincero em falar não. Que não. Porque assim, eu tenho que fazer a pessoa entender que não é aquilo que vai ser o diferencial na pessoa que está no começo. Isso daí é para alguém que já está num nível muito alto. Porque o que o hormônio permite? Permite que ela treine mais. A pessoa não quer nem treinar o que ela deveria. Básico. Então fica muito difícil eu conseguir fazer uma prescrição com segurança para uma pessoa dessa. Tem mais risco, né? Porque ela vai piorar o perfil de colesterol da pessoa. Aí essa pessoa provavelmente ela já não treina bem, não come bem, não dorme bem. Aí bebe todo final de semana. tem hábitos questionáveis.
E aí depois dá algum problema, vai falar, nossa, a culpa é do hormônio, não das drogas que usa na balada. Então, assim, não posso ficar me expondo, correndo um risco grande desse. Literalmente assinar embaixo, né, para uma irresponsabilidade dessa. Né? Não sei se vocês viram, teve aí um médico aí que chegou a falecer aí recentemente, que ele tratava de longevidade e performance também, né? Mas aí que tá. E ele tinha um corpo muito bom. Assim, poxa, bacana. Mas se você... Ele faleceu do quê? Coração. E aí, quando que ele morreu? No carnaval. Assim, aí vai lá e fala que a culpa é do hormônio. Pô, no carnaval, provavelmente estava usando outras coisas, mas a culpa recai sempre em cima dessa parte hormonal que tem muito preconceito em cima. Tá? E o que pode acontecer? Por exemplo, a pessoa começou a treinar, se empolgou, conseguiu usar alguma coisa através de alguma, sei lá, um caminho, aí achou um caminho e começou a usar algum hormônio. E começou a ter algum tipo de resultado. É normal a pessoa, nesse momento, acreditar esse resultado ao hormônio? Achar que é por causa do hormônio? Sim, sem dúvida. Porque muitas das vezes a pessoa não chegou nem no limite fisiológico dela e já começou a usar o hormônio. Aí o hormônio ele vai, sim, dar uma melhora aí na síntese proteica, faz a pessoa ter mais disposição. A pessoa, quando ela está aplicando também, ela sente a obrigação de fazer mais, né? Então, ela acaba... treinando um pouco melhor, mas às vezes não é tudo que ela conseguiria, mas já dá um resultado melhor porque ela está mais potencializada. Então ela consegue fazer mais coisa. Porque basicamente assim, o que o hormônio faz, né? De maneira bem simplista, sem mimimi, sem direto e reto. Vai aumentar a força dela. Só que ela tem que usar essa força. E ela tem que usar essa força direito, do jeito certo, direcionada, planejada, calculada. Só não vai ter resultado nenhum. Então, se a pessoa vai lá, usa, vai na academia uma vez na semana, e treina fofo, e come errado, e bebe todo final de semana, né? Ela vai ter muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Pode ter sobrecarga renal, hepática, né? Cardíaca, enfim. E aí, a questão da dose é a menor dose possível, né, capaz de gerar o resultado que o paciente busca, né? E aí entra a questão também de você olhar a saúde daquele paciente, né, analisar tudo ali e ver que nível ele tá, para botar aquilo na balança e falar. Mas não tem os atletas, né, vamos falar dos atletas que anabolizam, eles sabem dos riscos. Né, a profissão deles, eles sabem dos riscos e eles aceitam os riscos, né, porque precisa para chegar naquele nível deles lá, por mais que eles treinem. Só que eles treinam pra caramba, eles comem direito. E aí, aquele 1% que o suplemento vai fazer diferença, né? Ajuda eles a ficarem melhores ainda. É pra ele, né? Exatamente isso. Tá. Agora vamos focar na parte do suplemento, que eu tô vendo que o negócio tá saindo muito do rumo aqui, então vamos lá. Então vamos voltar aqui pro eixo. Então, outro suplemento que eu acho que é muito válido aí seria a cafeína, tá? A cafeína ajuda bastante na disposição, porque às vezes a pessoa treina depois do trabalho, né? Chega lá do trabalho já naquela derrota, não tá aquela... Foi só pela só coragem. A capa da gaita. Aí chegou, sentou no sofá, tá com aquela... Putz, agora eu não vou treinar mais não tô... Aí o pré-treino vai bem. Por quê? Aí o pré-treino dá aquela disposição pontual, que a pessoa consegue levantar ali do sofá e conseguir ir treinar, fazer um treino bacana. Tá? É como se fosse um turbo ali, dar uma ligada para ter condições de treinar. E treinar bem, né? E chegar, vamos falar assim, conseguir extrair daquele treino ali, mesmo que às vezes... Porque assim, o que eu comento muito com meus alunos e percebo muito? Até comentei com a Ana no último treino que a gente fez. Se a gente for esperar estar motivado, cara, você vai mais furar do que treinar, entendeu? Você vai mais falhar do que ter frequência. Então, assim, a cafeína, o pré-treino, ele ajuda muito nessa parte, entendeu? Muito nessa parte aí. Desde que a pessoa tenha clareza também de entender que é usar quando eu preciso. Também e na dose certa. E quantidades né? adequadas. Sim. Uma pessoa assim, top sim, de cafeína. Porque assim, para não ficar dependente daquilo. Porque assim, não, é óbvio que tem níveis, igual o doutor falou, de cansaço, entendeu? Então, não, até aqui eu consigo, vou na determinação,
vamos falar, no sangue no zóio, entendeu? Daqui para frente realmente não dá. E é onde a cafeína entra, o pré-treino entra e faz diferença. E entendeu? tem que ser calculada a quantidade de cafeína diária. Porque a pessoa vai lá, toma um monte de café de manhã, né? Toma um cafezinho depois do almoço ali. E aí pega... Chega pra gravar, toma um café. Pega assim, vou comprar o melhor pré-treino, né? Aquele que tem mais cafeína, né? E ela vai lá, já joga ali 400 gramas de cafeína. Não vai dar certo. Aí é onde dá muita taquicardia, né? Dá muito desconforto, ansiedade, ansiedade. né? A pessoa, às vezes ela já tem algum gatilho de crise de ansiedade ali e ela potencializa essa quantidade de cafeína no corpo dela. Às vezes é gatilho de algumas crises e ela nem... Tem muita gente que, igual a doutora falou agora, muita informação e tem muita gente que às vezes ainda falta esses... Individualizar, né? Entendeu? E às vezes até vocês comentaram que para ter um bom resultado é necessário ter uma boa noite de sono. Sim. E a pessoa se entope de cafeína não vai dormir bem, né? Então assim, o pré-treino, a cafeína é interessante, não é todo dia. No dia que você está precisando, no dia que você precisa daquele empurrãozinho. Então você não precisa usar todo o santo treino a cafeína. Porque se você usa demais também, aí usando o linguajar popular, a cafeína vai dar ansiedade e vontade de cagar. Aí, em vez de ajudar, piora o treino. Sim. Porque daí você não vai conseguir fazer força. Não faz nada direito. Mas é verdade. Eu convivo com isso, entendeu? Pessoas que, igual a doutora falou agora, da dose suprafisiológica. Efeito contrário, efeito reverso. Você me contou, não sei se era aluna na academia, você estava lá treinando, que deu muita taquicardia lá, porque ela tomou um negócio. Tomou o pré-treino, ela, aluna, mulher, e usou o pré-treino do esposo dela. Uma dosagem? Sim, um pré-treino importado, com uma dose altíssima de cafeína. Ela não sabia usar, o dosador ali, o medidor, ela tomou um medidor. Entendeu? E deu ruim. Muito ruim. Esses importados tem que tomar cuidado, que tem uns que tem anfetamina também, né? Nossa. Então, tem que tomar cuidado com essas importadas. E aí, o que aconteceu? O problema é que esse não tem ré, né? O que aconteceu? Eu infartei. Só foi um infarto. Foi só uma batedeira ali. Só. Então, fazendo um resumão, um pré-treino para quem tem um cansaço, no dia que tem cansaço. Interessante. Okay, bem-vindo. Interessante. Muito bem-vindo. E nesse pré-treino, além da cafeína, o que mais que pode ser indicado? Poxa, beta-alanina também é interessante, mas a beta-alanina não é só pré-treino, né? A beta-alanina é interessante ela ser utilizada cronicamente igual a creatina. Só que a beta-alanina ela é mais útil para resistência, né? Para performance, assim, por exemplo, uma corrida, alguma coisa que vai durar mais, ou treinos muito longos. Crossfiteiro também adora a beta-alanina. Usa muito, é interessante para quem, vamos falar assim, cara que corre, cara que pedala, triatleta, Ironman, entendeu? Para essa galera funciona legal. E aquele negocinho que a galera consome, principalmente em corrida, Carbap, não sei, que é tipo um gelzinho sachê assim. De glicose. Sim, sachê de glicose? De rápida absorção. É pra quê? Funciona bem também, depois igual o doutor tá Energia, falando, para endurance, é normalmente mais para endurance, mas igual, a gente que gosta de treinar forte, treinar mais pesado, principalmente membros inferiores, igual perna, é uma estratégia legal de usar intratreino ali. Entendeu? Durante o treino. No intratreino. Você inicia o treino, dá ali 15, 20 minutos de treino, você começa a usar o gel, entendeu? Funciona muito bem. Você percebe que a força caiu muito. Aí, às vezes, o gelzinho no meio do treino melhora isso. Às vezes você consegue botar mais carga. É muito interessante isso, né? Consegue terminar o treino bem, entendeu? Tem um que é muito bom também. Você falou do Endurance, é o nitrato que tem. Eu fiz nutrologia, né? E aí saiu um estudo recente falando dos benefícios da beterraba no Endurance. Nossa, isso está muito em alta, cara. Isso é bom a gente entrar um pouquinho nesse mundo. E quais são os benefícios? Vamos lá. A beterraba, igual a doutora falou na parte do nitrato aí, é vasodilatador, né? Então, ele vai levar mais sangue, ele vai, vamos falar assim, encher seu vaso sanguíneo com mais potência e entregar força, entendeu? Um pouco mais de força, um pouco mais de resistência, entendeu? Tanto é que tem aluna aí que eu já percebi que está fazendo uso de... Eles só estão chamando aí de pré-treino natural,
A galera já estão arrumando um meio até de patentear isso aí, algumas farmácia natural, aí, loja natural. Tem aquelas misturinhas das farinhas. Sim, pó de uva, pó de beterraba, pó de guaraná, gengibre, faz uma mistureira lá e toma. Assim, dessas misturas aí, o único que tem estudo e que comprova que realmente ele existe nitrato ali em cima é a beterraba. Tá? Interessante. Ele funciona. Tá? É legal essa analogia do combustível, né? Porque se o carro tiver sem combustível, não anda. O corpo também, né? Exatamente. Não tem ele vai como fadigando, funcionar. né? E o atleta de alto rendimento, ele precisa da ajuda ali. Né? Então, ele sabe, só que ele sabe até a hora que ele vai precisar, dependendo do trajeto ali, do que ele vai fazer, e ele sabe o quanto ele vai precisar. Na hora que você falou da cafeína, não é legal ingerir muita cafeína e correr. Eu sou prova viva. Uma vez eu já passei um apuro, meu amigo. A gente foi correr saindo do posto Paineirão. Nossa senhora, não tinha nada no meio entre, né, o destino. O destino e... Nossa, lencinho umedecido vai bem, né? Meia, né? Pra que tem meia pra correr, né? Não é fácil. Muito bom. Acho que esse assunto de suplementação é um assunto que gera muito esses professores de rede social, né? Assim, que a galera vira especialista, né? A pessoa lê uma frase sobre aquilo e se comporta como se fosse um especialista no assunto, né? Eu já vi tanta gente falando inverdades. Tipo sim. Mas o leque de suplementação, ele é muito vasto, entendeu? E hoje ainda, com esse boom da musculação, aumentou muito. Igual a doutora falou, nossa, tem muita coisa hoje. O mercado, assim, explodiu, entendeu? Tem muita coisa. Alguns com certos estudos ali iniciados, mas nada comprovado. Outros já mais que comprovado que não funciona, que aquilo ali é placebo. É só para a pessoa gastar dinheiro. Só para ela achar que ela tá usando alguma coisa que tá funcionando, mas não tá. Tá? E assim, não tem estudo, não tem nada. Como um serviço aqui, vocês acham válido falar, por exemplo, um exemplo desses, que a pessoa está gastando uma grana e não... Melhor não, porque pode deixar muita gente triste. Esse episódio pode causar depressão. As pessoas podem ficar deprimidas, então é melhor a gente evitar comentar muita coisa. Chama no inbox depois. Que a gente conta, né? Mas tem o do contrário também, tá? Por exemplo, tem coisa que a gente vê que não tem muito estudo, mas a gente vê que tá tendo um estado... Tá funcionando bacana. Sim. Uma dessas coisas aí foi o Pepti Strong. Essa é um suplemento aí que é como se fosse um whey protein, né? A proteína da fava, que ele realmente parece tem aí um efeito prático de conseguir ter uma síntese de proteica mais poderosa que o próprio whey protein. Então, assim, ele... Como que é o nome? Pepti Strong. Tá saindo estudo agora. É o primeiro suplemento feito 100% aí pela inteligência artificial. Caraca, que legal. Eles bolaram a proteína da fava, tem efeito a curto prazo ali, rápido, né? E absorção rápida. E tem uma resposta bem melhor ali, parece que bem melhor do que o whey, né? Então, a gente está tendo já feedbacks de médicos, endocrinologistas, principalmente, que têm usado. Para quem que é legal também a gente falar, que a gente está falando muito aqui do esporte, né? Mas o idoso, sarcopenia, né? Então, sarcopenia... Sim. Sarcopenia é a pessoa que perde massa muscular, gente, né? o que o idoso mais tem risco ali é cair, né? Sim. Queda, fratura, por causa de perda de massa magra, desequilíbrio. Então, também cabe muito bem a gente avaliar, às vezes, uma creatina, whey, como HMB. Hidroximetilbutirato, né? Que também tem estudo, né? Então, é um outro aí. E aí, a gente precisa olhar com mais cuidado esse idoso, porque esse idoso, às vezes, principalmente mulher na menopausa também, que perde muito mais massa magra, né? E ele, independente do peso dele, ele vai perder massa óssea, massa muscular, e é onde ele perde força e desequilibra, né? Levanta à noite para ir no banheiro e cai, fratura. E aí vem aquelas pessoas que falam, a pessoa caiu e fraturou. Na verdade, às vezes fraturou e depois caiu, né? Sim. Sim. O desequilíbrio. E fala que a culpa é do tapete, né? Mas assim, não, é pela fraqueza dela ali, Sim. né? Porque não era para ter uma fratura de uma queda da própria altura ali, né? Que a gente considera baixa.
E ela já tem uma fratura de fêmur, que é o mais comum, né, de acontecer. Que é o que causa mais... Aumenta muito a mortalidade, né? Em 5 anos E a limitação para caminhar, para fazer, né, locomoção ali do dia a dia. Então, é muito bacana também, porque cabe aqui os suplementos na análise aí para sarcopenia também. Show de bola. E lembrar também que ter saúde não é só não ter nenhuma doença, né? Ter saúde é realmente viver bem, né? Sim. Ter uma vida psicologicamente saudável, né? Uma vida com equilíbrio, uma vida tranquila, né? Do ponto de vista social também, seguro, enfim. Tô lembrando aqui mais um suplemento que hoje, né, entrega legal, até por conta de tudo, vamos falar pós-pandemia aí, que muita gente com insônia e afins aí, que é a melatonina, né? Melatonina é indutor do sono e em alguns casos parece funcionar, entendeu? Mas só para quem tem algum distúrbio de sono ou tem algum outro benefício? Na maioria das vezes para quem tem, né? A pessoa que ela, porque assim, ela não é que ela é indutor do sono, ela atua na glândula ali, né? Que vamos falar assim, que induz o sono, entendeu? E se você não tem problema com sono, não tem porque você usar ela, entendeu? Entendi. Se você dorme bem. Até assim, mais próximo de mim, meu pai fez uso de melatonina. Aí se tratando da parte mental do placebo. Pode ser que só dele achar que estava tomando algo que ia fazer ele dormir, melhorou o sono dele. Tudo bem entendeu? também, né? Tudo bem. Mas, Funcionando, tá bom. Mas tem bastante estudo com a melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente tem Sim. na gente, né? Então, e aí, tela, luz, que a gente às vezes fica à noite ali deitado, né? Celular, tablet. Rodando, scrollando ali. A luz azul diminui a nossa melatonina. E é por isso que demora mais para o sono chegar se você fica com a tela. Né? Então, o ideal é ouvir uma música, um áudio, né? Um podcast, né? Assistir nosso podcast aí, sem tela. Ou buscando o áudio. Porque aí realmente estimula a melatonina. Então, e tem estudo também mostrando. Isso é pouco, tá, gente? Porque aí o pessoal vai botar a melatonina na caixa d'água ali, né? Vai querer viver de melatonina. Assim, tudo que a gente tá falando aqui é igual a doutora falou, é dentro das doses, né? Ideais para cada pessoa. Mas a melatonina, ela estimula o tecido marrom, né? E o tecido marrom, ele aumenta o nosso gasto calórico. O branco não, né? O adiposo, né? Agora o marrom ele aumenta, termogênese, enfim. Então ele tem essa ajuda extra ali, mas não é para isso que se toma, até porque esse efeito é pequeno, né? Com a dose que a gente pode usar. Bacana. Então, mas aí que tá. Tem alguns estudos bacanas aí também que ajudam na questão de sono também, mas de quem tem bruxismo. Por exemplo, gente que tem bruxismo. Nossa, já usei várias plaquinhas aí. Teve paciente lá que eu coloco umas doses mais altas, não vou ficar passando dose aí. Dando receita no podcast. Medicar. Vai estar todo mundo. Então, mas, poxa, melhora bastante. Eu vejo que na prática aí a questão de quem tem aí dor mandibular, dor, às vezes tem muita torcicolo, dor de cabeça em função de contratura tensional, aí a gente resolve aí com doses mais altas de melatonina. Que legal. E tá indo bem. Lembrei, falei, mas é um interessante. É bacana. Que aí vai ter gente perguntando, mas o que isso aí tem a ver com o treino? É simples, se você não dorme direito, o seu treino é uma porcaria. Então você precisa dormir bem para conseguir ter um treino legal. Então ele melhora o treino. Para quem treina cedo, né, cara? Tem um público que treina de manhã. Se o sono dele é ruim, ele chega arrastado para treinar, entendeu? Então acaba perdendo rendimento ali. Então tem uma coisa tá ligada, atrelada à outra, sim. E se a galera que tá acompanhando a gente também quiser saber sobre algum outro nutriente, algum outro suplemento, é só mandar. Eu tô falando, o leque é gigantesco, entendeu? Se entrar numa daquelas lojas de suplementos, você tem lá uma... De arginina, né? Tem a beta, que o doutor já falou, BCA, muito. Bicarbonato. Outro que eu passo bastante é glutamina. Glutamina interessante. Para saúde intestinal. Para intestino. Saúde intestinal. O pessoal acha que vai tomar para ficar forte. Não é o caso. Eu já tava até Mas indiretamente ajuda, porque ela melhora a absorção do intestino, então fica mais fácil. O cara não precisa comer tanto assim.
Mas o foco é intestino. Então, Algumas, muitas e muitas pessoas usam também a fins de aumento de imunidade. Balela. Eu achei que não ia ter polêmica, tava demorando. Não tem estudo, porque, né? É porque assim, né? A gente tá junto 3, 4 vezes na semana, já faz muito tempo, então nós estamos treinados. Então, assim, eu pus a doutora na cara do gol. Ela só deixou a bola bater Ele e só entrou, espera, entendeu? entendeu? Eu sabia que ela ia. Não, mas é fato, é isso E mesmo. o que melhora a imunidade, Ana? Sono, hidratação, exercício físico, qualidade alimentar, manejo do estresse, né? É o conjunto ali de mudança de qualidade de vida. Agora, eu acho balela também quando o pessoal pega um hemograma ali e fala assim, sua imunidade está muito baixa, né? Então, assim, ali você Diretamente vai ver, da bola de cristal. Ali você vai ver se tem anemia, você vai ver se tem uma infecção, né, uma suspeita de infecção viral, bacteriana, um transtorno de plaqueta, de coagulação, enfim. Basicamente isso, né? Os componentes que tem no hemograma. E o paciente fala pra mim, ele fala, ó, o doutor me passou, coloca os potes. Soroterapia. Um monte de pote com 200 mil manipulados. E eu, por quê? Por que passou isso aqui? Pra minha imunidade, porque ele olhou meu exame e falou que tá muito baixa. Eu falei, cadê o exame? Aí bota um hemograma ali, assim, eu falo, Ele perguntou do seu sono, da sua alimentação? Não. É pelo exame mesmo. Bola de cristal. Diretamente da bola de cristal. Olha o leucograma ali, meu Deus, eu acho que você tem 2 horas de vida. Ele manda Como é que chamam lá o vovograma, né? Pega aquela bateria de exame e por ali ele já acha que... Pronto. Mas tem... Pode falar. Você gosta de polêmica. Eu gosto, né? Eu queria era alguma coisa que desse polêmica. Você quer? Vou pôr o doutor numa fria aqui. Então vai. Olha que maravilha. Pra isso que você veio. Vamos lá. Vou jogar pra ele domina no peito ali e vê que ele arruma. Doutor, comenta um pouco aí de... precursor de testosterona. Acho que é melhor a gente parar de gravar. Pelou, perdeu, né? Cadê? Sobe os créditos. Um pouquinho dos trêbulos terrestres, da maca peruana e por aí vai. Ô, gente, posso falar da minha experiência? Enquanto Pode. você pensa aí no que você responde? um paciente... É melhor ele pensar, Quando fala a primeira coisa que vem na cabeça... Vai organizar as ideias. Magoa as pessoas. E é um paciente que ele pedala, e pedala muito, ele tem 61 anos e pedala. E ele, por conta que o pessoal recomendou e falou que era bom, ele estava usando tribulus terrestre. E aí ele me chamou, com maca peruana, isso mesmo. E aí ele me chamou, né, e falou, preciso marcar uma consulta e tal. E aí na consulta, ele falou que estava tomando todos os dias. E aí ele não tinha associado a dor de estômago dele, o refluxo, né, a isso daí. E aí eu falei assim, provavelmente ele não tem doença de base nenhuma, ele não toma nada, né? E aí eu falei, provavelmente mas será? Porque é tão bom, o pessoal falou que, né? Eu falei assim, suspende 4 dias. Sumiu, né? Sumiu, e aí eu falei, olha, se você realmente precisar de uma reposição de testosterona, é a testosterona que a gente vai usar, né? Ou um clomifeno, enfim. Mas a gente vai usar o que tem respaldo e o que se deve usar, se for necessário, né? Porque isso daí não tem. É balela também, tá? Então, assim, não tem estudo de evidência A, não tem estudo de evidência B, né? É mais C e D, não use, né? E traz, muitas vezes, mais prejuízo, porque dessa questão também gastrointestinal. Sim. Tá, mas agora vamos para a parte aí que interessa. Para testo é uma porcaria, não resolve nada, não. Mas, para disposição, melhora. Então, assim, a pessoa achar que está usando aquilo para aumentar texto, palhaçada, tá? Desde que a pessoa saiba para que está usando, maravilha. Pô, melhora a disposição, pode melhorar o libido? Pode sim. Então, às vezes... Se for para essa indicação... Para essa indicação, tá perfeito. Se a pessoa sabe por que ela está usando, ótimo, não tem problema nenhum. Ashwagandha ou feno grego. Aí eu falo... Feno grego, caramba. Não, o leque é grande. Não, tem um monte de coisa assim que fala que melhora texto. E assim, a única coisa que poderia melhorar essa texto aí seria um clomifeno grego. Aí
Aí resolveria o... Que é clomifeno. Ainda fez uma piada. Ai, Não, desculpa. É o clomifeno. Não, Remédio, né? Entendi. Clomifeno é um remédio. Entendi. E o que o clomifeno faz? Ele aumenta Obrigado. a produção natural de testosterona, mas esse realmente aumenta de verdade. Ele Tô vai roubando sua água. Não, era sua também, né? Divide aqui. Ele aumenta a produção. natural de testosterona. Só que assim, aí depende. Vai aumentar para todo mundo? Não. Por quê? Porque para aumentar a testosterona usando clomifeno, o testículo tem que estar viável, né? Porque se tiver um testículo que já está muito desgastado, ou a pessoa tem testículo único, tem algum problema, teve criptorquidia, O que é isso, pelo amor de Deus? Isso morde? Tecla SAP. Tá, teve algum transtorno com o testículo e ele tem alguma disfunção, tá? Vamos resumir os quadros, tá? Então, aí sim a pessoa vai ter uma deficiência tanto de testosterona quanto da produção de espermatozoide, tá? Aí a gente pode usar essa medicação, tá? O clomifeno, que esse clomifeno, ele vai aumentar, estimular a produção natural de testosterona e de espermatozoide, tá? Tanto que é uma medicação utilizada para induzir ovulação nas mulheres, né? E nos homens melhora a parte da produção de espermatozoide. Então, assim, ele também é utilizado nessa parte de fertilização, mas pode ser utilizado com o intuito de aumentar a testosterona. Bacana. Você me fez lembrar uma outra coisa que também pode ser polêmico. A galera que tá usando... Você gosta da polêmica. A galera que tá usando Viagra pra ir pra academia. Vocês já viram isso? Isso aí tá Pra em ficar alta com as também. veias saltadas. Sim, Tá da la fila. Tadalafila, verdade. Eu confundi aqui. É porque não é, você viu, né? Que não é minha praia. Tá da la fila. Mas tá na moda isso aí, né? Em alta demais da conta. Então, não é com essa finalidade, mas na teoria pode funcionar bem também, tá? É por conta da melhora Da irrigação. do aporte Isso, de nutrientes? Porque o que leva o oxigênio para os tecidos é o sangue. Se tem maior fluxo sanguíneo, na teoria teria mais força, né? Aporte de oxigênio. Demoraria mais tempo para fadigar. Então, poxa, faz sentido, tá? E é 2 em 1, né? Já sai da academia. Aí o efeito colateral... Só que tem o colateral, né? E quais são os o doutor colaterais? vai explicar melhor Eu que acho aí. que é melhor o Wesley explicar com as suas palavras aí. A sua experiência? A sua É isso que eu experiência. ia falar, mas o cara você- vive na academia. Bom, a parte... Não, tem essa parte aí do que ele Ereção. atua ali na parte da ereção, entendeu? Já treina armado. Sim, já treina armado. E só que, tipo assim, o principal colateral, talvez o doutor vai saber explicar melhor com palavras mais técnicas, assim. Não, aqui é o português que é rasgado. a parte do colateral aonde vai ferrar com o tecido esponjoso da ferramenta do indivíduo, entendeu? Entendi. Então, assim, ele... Ah, mas é 5mg, é o uso diário. Cara, é o seguinte, depende do tempo. Tudo é... O cara vai empilhando 5mg ali, quanto tempo que ele tá fazendo isso aí, entendeu? E só que hoje a galera tá... E pra quê? É só pra entendeu? parte estética? Pra ele olhar no espelho e achar que ele tá mais... É isso? Não, parte de vascularização, entendeu? Vai ficar mais com as veias, mais aí que entra N fatores. Aí o que acontece? Vamos lá, você pega um ser, uma pessoa ali, vamos falar homem. Que o Tadalafila vai entrar na parte mais masculina, óbvio, né? O cara tá com, vamos pegar aí, doutor, uns 15% ali, vamos ser um pouquinho mais agressivo, uns 20% de gordura. Cara, ele não vai ver uma veia no corpo dele. Eu dou muito exemplo de um edredom e o doutor sabe, eu falo muito disso, o edredom e um lençol. Que né? massa Tem essa um cara comparação. deitado debaixo de um edredom, você vê, você chega no rancho, aí você tem um edredom ali, você pula em cima, você não sabe se tem uma pessoa ali debaixo. Agora, se tiver só um lençolzinho, o cara tá desenhado ali, entendeu? E o edredom é uma capinha de gordura. É a no capa caso. de gordura, entendeu? Se o cara tiver com o edredom, ele pode tomar 100mg de Tadalafila que ele não vai ver uma veia no braço dele, entendeu? Então, assim, é o que a doutora falou, fazer o certo, fazer o que tem que ser feito.
pegar para fazer o que funciona. Faz o que funciona que dá certo. Faz o básico, né? Faz o básico. O cara fica se entendeu? entupindo Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Para com esses negócios aí que... Vamos falar assim, ó. Entre os pró e os contra vai ser sempre maior. Entendeu? Isso aí. Bom, isso aqui é Busca o Balde, né? Pra gente conversar, trocar ideia, dar risada e quebrar alguns tabus aí também, né? Aí. Muito bom receber você aqui, viu? Eu que agradeço. Eu fico em dúvida, falo Wesley, mas é o Wesley falo os né? dois que todo mundo sabe que os dois tá certo. Tá certo. É 50-50. É isso aí. Para vocês que estão acompanhando esse episódio aí, se vocês assistiram a gente pelo YouTube e não foi inscrito no canal, não adianta Tadala, não adianta. Nem treinar, Não. adianta. Nem postar foto e pouco tá pago. Também não adianta. Então se inscreve aí no canal, encaminha esse episódio para mais pessoas, pra gente desmistificar algumas dessas balelas que contam por aí, né, Ana? E parar de acreditar em tudo que aparece na sua timeline. Se você tiver alguma outra pergunta que a gente não conversou sobre a sua pergunta aqui, escreve aqui também no comentário do episódio, que assim que a gente for gravar o próximo, a gente pode responder a sua pergunta aqui também. Só se for boa pergunta. Se for ruim, eu não respondo, não. Se a pergunta... Qual que é a pergunta que você fez para ele? Quem falou que ele não ia responder? Ah, se a pergunta for de precursor de texto, né? Nem faz. Esquece. E se você acompanhou a gente pelo Spotify, segue a gente aí também no Spotify, deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar e buscar o balde. É isso, galera? É isso aí. É isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio de Busca o Balde, né? Perfeito. Até Bora mais. lá? Até mais. Até. Valeu. Até, valeu.